Olá, alunos! Nessa aula nós vamos falar sobre núcleo celular, né? A gente já viu membrana plasmática, já viu organelas e agora nós vamos falar do núcleo, a parte interna da célula. O núcleo, ele é responsável por guardar todo o nosso material genético e as informações para a formação das proteínas. Só que, para isso acontecer, nós temos que passar por 3 processos. O processo número 1 se chama duplicação, né? Como diz o nome, é uma duplicação, ou seja, está aumentando a quantidade, dividindo em 2. Então, na duplicação, nós temos o DNA se abrindo para formar 2 novos DNAs. Por isso que nós dizemos que a duplicação é semiconservativa, ou seja, ele sempre vai estar conservando um pedacinho do DNA original para formar os 2 novos DNAs. Então, processo número 1, duplicação, o DNA vai estar se dividindo em 2. Processo número 2, transcrição. Nesse processo, o DNA tem que ser transformado em RNA. Por quê? Porque o ribossomo, que é uma organela que produz as proteínas, ele não consegue fazer a leitura do DNA. O DNA é muito complexo, muito grande, por ter 2 fitas, tá? Então, a gente tem que transformar o nosso DNA em RNA, tá? Então, para isso, a gente tem que conhecer a estrutura do DNA e do RNA. Como é que a gente vai fazer isso? Observando aí, ó, no próximo gráfico. Aqui, a gente vai observar primeiro as bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas? As bases nitrogenadas do DNA são citosina, guanina, timina e adenina. Então, vai ser assim. Vai funcionar como se fossem pares perfeitos. C com G e G com C, sempre. Como você pode observar aqui do lado. E A com T e T com A. Aí, vem a base nitrogenadas do RNA. No RNA eu tenho citosina, guanina, continua a mesma coisa, G com C e C com G, e adenina e uracila. A adenina fica A e U com A. Percebeu que a adenina que deu uma mudada, né? Então a gente tem que ficar sempre atento a isso. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai montar um DNA1, um exemplo de DNA1, o DNA2, que é a segunda fita, e vai montar o RNA. Olha só no exemplo, preste atenção. Eu tenho a fita de DNA1, ó. GCT, ATG, TAC, GTA e TAC. Se a gente observar, ó, o DNA2 tem que estar com as almas gêmeas. Ó, onde tem G, tem C no DNA2. Onde tem C no DNA1, vai ter G no DNA2. Onde tem T no DNA1, vai ter A no DNA2. Porque essas são as bases nitrogenadas do DNA. Ó, continuando. Onde tem A no DNA1 e embaixo vai ter T no DNA2. Onde tem T no DNA1, vai ter A no DNA2. Onde tem G no DNA1, vai ter C no DNA2. E assim por diante, que são as almas gêmeas. O que a gente tem que prestar atenção agora? É na formação do RNA, que é aí que normalmente o pessoal se confunde. Por quê? O RNA, ele agora é A com U, não é A mais A com T. Então, ali embaixo, o RNA. A gente vai estar sempre olhando o DNA2 e RNA agora. Lá no DNA2 está C, então embaixo do RNA vai ser G. Lá no DNA2 está G, então no RNA vai ser C. Lá no DNA2 tem o A, então no RNA vai ser U. Lá no DNA2 agora tem o T. Eu posso colocar U? Não, porque o par perfeito do T é o A. Então, onde tem T vai ser A. E onde tem A no DNA2 vai ser U. Continuando, onde tem C no DNA2 vai ser G no RNA. Onde tem A no DNA2 vai ser U no RNA. Onde tem T no DNA2 vai ser A no RNA. Onde tem G no DNA2 vai ser C no RNA. E assim por diante. A gente vai testar bastante exemplos,
tá? Durante os exercícios para aprender a fazer a transcrição. Agora a gente já está chegando no final, que é o último processo, que é a tradução. Como diz a palavra? Traduzir. Traduzir é o quê? Você traduziu o RNA para formar a proteína. Então, eu preciso de 3 carinhas. Primeiro, eu preciso do RNA ribossômico. Qual a função do RNA ribossômico? Ele vai construir o ribossomo, que é a fábrica de proteína. Depois eu tenho o RNA mensageiro, que é quem leva a mensagem. E depois eu tenho o RNA transportador. O que o RNA transportador faz? Ele vai começar a transportar os aminoácidos, pegar as estruturas que vão formar a proteína, para o ribossomo produzir a proteína, tá bom? Então é isso. Preste bastante atenção na aula, veja os vídeos várias vezes, leia as páginas da apostila, que eu vou deixar direitinho especificado, tá? E nós vamos tirar as dúvidas. Beijos!